Bom, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa primeira aula sobre função afim. A função afim também é conhecida como função do primeiro grau. Por quê? Ela usa, para determinar o seu valor, uma equação do primeiro grau. Lembrando que a equação do primeiro grau, ela é escrita nesse formato aqui, ax mais b é igual a zero. Lembrando que nós estamos falando de função. Enquanto que na equação você acha o valor de x, na função você determina o valor de y. Para determinar o valor da função, ou seja, o valor de y, você precisa do valor de x. Por isso que o valor de y é dependente do valor de x. Então, nós temos aqui a função afim completa, onde f de x é igual a x mais b. Aqui eu tenho uma função afim completa, mas ela também pode ser incompleta em b ou em a. Quando ela é incompleta em b, nós temos apenas o valor de a. Portanto, f de x é igual a x. Então, aqui nós temos apenas o valor de b, onde nós temos o valor de b igual a zero. E a função, ela pode ser também constante, ou seja, quando tem apenas o valor de b, ela é uma função constante. Então, quando você tem apenas o valor de a, nós temos uma função linear, e quando ela tem apenas o valor de b, você tem aqui uma função constante. Certo? Então, nós temos aqui esses três tipos de função afim, onde nós temos aqui a função afim, que é essa função completa, onde temos o valor de A e o valor de B. Lembrando que o valor de A, né, na função afim é chamado de coeficiente angular e o valor de B é chamado de coeficiente linear. Certo? Bom, gente, podemos determinar o valor de uma função. Eu tenho aqui essa função 3x menos 2, onde eu preciso achar o valor dessa função, dado que o valor de x é 6. Então, eu pergunto, qual vai ser o valor dessa função quando x vale 6? Esse valor que fica entre parênteses na frente do f é sempre o valor de x. Então, o que eu faço com esse valor de x? Eu vou substituí-lo por x aqui na fórmula. Então, onde tiver x, eu vou substituir pelo valor dele. Lembrando que aqui eu tenho 3x, ou seja, 3 vezes x menos 2. Substituindo 3 vezes o valor de x, que é 6, menos 2. Então, o valor dessa função, quando x vale 6, é igual. 3 vezes 6, 18. 18 menos 2. Quando x vale 6, o valor dessa função é igual a 16. Então, posso achar o valor de uma função sabendo aqui o valor de x. Bom, se eu tenho aqui uma outra fórmula, f, quando x vale menos 2, é igual a menos x mais 1, substituindo aqui o menos 2 no lugar do x, eu tenho que f, quando x vale menos 2, é igual. Gente, eu tenho o valor da fórmula, o sinal da fórmula e tenho o sinal do valor de x. E eu tenho que respeitar esses dois sinais. Então, vou escrever o sinal da fórmula, que é menos, o valor de x, que é menos 2, fecho parêntese, mais 1. Resolvendo aqui, f, quando x vale menos 2, é igual. Eu vou aqui, ó, multiplicar os sinais. Menos vezes menos dá mais 2, com mais 1. Então, quando x vale menos 2, o
valor da função é igual a 3. Então, podemos achar o valor da função, uma vez que temos a fórmula, tá? E o valor de x. Bom, gente, aqui eu coloquei esse exemplo que é a mais, porque eu queria explicar para vocês o seguinte, que na função nós temos aqui o valor de A, que é esse valor que vem sempre acompanhado de x, e o valor de B, que é esse valor que vem sozinho. Esse valor que vem sozinho é o valor fixo da função. E esse valor que vem acompanhado do x é o valor que varia a função. Portanto, esse valor é o valor variável e esse valor aqui é o valor fixo da função, ou seja, o valor de B é o valor fixo e o valor de A é sempre o valor variável. O que vai variar o valor da função é justamente esse valor de A, certo? Então, esse 2 aqui, 2 representa sempre o valor de um objeto, o valor de uma consulta, o valor de 1 quilo de alimento. E o que vai mudar esse resultado é o número de alimentos comprados, é o número de quilômetros rodados, que é representado por X. Por exemplo, um taxista, ele cobra R$10 mais R$2 por cada quilômetro rodado para fazer uma corrida. Então, se ele cobra um valor fixo, o valor fixo é para algumas despesas, né? Como, por exemplo, parada do carro, entrada, saída da pessoa, entrada e saída da pessoa dentro do carro. Esse tempo gera a cobrança desse valor fixo. E mais R$2 por quilômetro rodado. Então, esse 2 aqui é o valor de cada quilômetro rodado. Agora, o que vai variar o resultado, a cobrança do frete, é o número de quilômetros rodados. Por exemplo, se eu rodei 10 quilômetros com esse taxista, quanto eu vou pagar pela corrida? Se eu rodei 10 quilômetros, 10 vai ser o valor de X. Então, basta fazer continha e multiplicar. Se são R$2 por quilômetro, vai ser 2 vezes 10 mais 10, que é o valor fixo cobrado pela corrida. Então, quando eu rodo 10 quilômetros com esse taxista, eu vou pagar 2 vezes 10, 20, mais 10, 30. 30 é o valor que eu vou pagar se eu rodar 10 quilômetros. Então, esse valor de X é o valor que vai ser determinante para o valor da função, tá? Bom, eu poderia dar vários exemplos aqui, certo? Digamos que uma fábrica de parafusos cobra 50 centavos por cada parafuso produzido e uma taxa de R$5 por produção. Então, como é que eu vou determinar o valor de 1.000 parafusos? Então, F de X é igual, se custa 50 centavos, cada parafuso é 50 centavos de X mais R$5, ou seja, 50 centavos de X mais 5. 5 é o valor fixo cobrado por uma determinada produção. Então, se eu mandei fazer 1.000 parafusos, quanto eu vou pagar por esse lote? Então, X é igual a 1.000, que é igual a 0 vezes 5, 0,5 vezes 1.000, aqui é 1.000, viu, pessoal?
vezes 1.000 mais R$ 5. Bom, se eu produzir 1.000 parafusos, o valor, se cada um custa 50 centavos, e eu mandei produzir 1.000, gente, aqui não precisa nem fazer continha, olha, basta você multiplicar 5 vezes 1.000 e voltar uma casa decimal, porque aqui tem uma vírgula. Então, vai ser 500, né? Sem fazer continha, a gente já sabe que é 500 mais 5. Então, o valor a ser pago pela produção de 1.000 parafusos é igual a R$ 505, né? Então, esse valor aqui em real é igual a R$ 505. Então, a função, ela é empregada no nosso dia a dia para resolver problemas do nosso cotidiano, certo? Então, é isso, pessoal, nessa aula de hoje. Vamos parar por aqui e na próxima a gente continua.